Vamos falar sobre o domínio bentónico. Bentónico quer dizer fundos, ligado aos fundos. Todas as divisões do domínio bentónico se baseiam na composição e modificação das comunidades bentónicas e nunca em fatores físico-químicos. O domínio bentónico pode ser subdividido em diversas regiões ou andares. O que é que se entende por região ou andar? É um espaço vertical do domínio bentónico marinho, onde as condições ecológicas, função da situação relativamente ao nível médio das águas, são sensivelmente constantes ou variam regularmente entre dois níveis que marcam os seus limites. Como já referimos, o domínio bentónico divide-se em várias regiões. Essas regiões são o intertidal, o circalitoral, o batial e o abissal, considerando que vamos descendo neste sentido, em termos de profundidade. O que é que significa intertidal? Tidal significa marés, portanto, intertidal é entre marés. Portanto, é a zona que vai desde a maré baixa à maré alta. A zona entre marés em Portugal, portanto na região atlântica, é bastante elevada. Já quando falamos do Mediterrâneo, pode ser apenas alguns centímetros. O que é que no intertidal vai variar e fazer com que determinadas comunidades fixem num sítio e não noutro? Os vários fatores físico-químicos que condicionam as espécies que habitam são a luz, a temperatura, a umectação, o hidrodinamismo e a natureza do substrato. Em termos de divisão, nós temos dois tipos. Podemos ter substrato rochoso ou substrato móvel. No substrato rochoso e no móvel as divisões são as mesmas, mas caracterizam-se de maneiras diferentes. Portanto, no rochoso temos o supralitoral, o médio-litoral e o infralitoral, que, como podem ver aqui, está bem dividido. E agora vamos ver o que é que caracteriza cada uma. O que caracteriza o supralitoral é uma zona superior da plataforma litoral, raramente fica debaixo d'água e recebe normalmente as gotículas das ondas que vão lá parar. E é a partir destas gotículas que as comunidades vão sobreviver. Claro que esta região, por vezes nas maiores marés, nas chamadas marés vivas, às vezes fica debaixo d'água. Depois temos a zona médio-litoral, a zona intermédia da plataforma litoral, que sofre 2 vezes por dia imersão e emersão. Quando está a maré baixa, fica descoberto, quando está a maré alta, fica coberta de água. E nesta zona existem algumas particularidades bem engraçadas, como por exemplo esta alga. Qual é a percentagem de água que esta alga pode perder sem morrer? E a percentagem que esta alga pode perder sem morrer é 90%. Portanto, por vezes chegamos à praia, vimos que a alga parece totalmente seca, parte-se, parece morta. No entanto, quando fica coberta com água, volta a absorver água e fica vida. Portanto, estes animais nesta zona têm uma série de adaptações para poderem sobreviver e aguentar esta diferença. Diferenças de temperatura muito grandes, porque quando estão cobertas de água, a temperatura é menor quando estão expostas, principalmente no verão, a temperatura é muito elevada. Em termos de exposição, se estão em zonas mais abrigadas, menos abrigadas, se levam com as ondas em cima, e estes povoamentos vão variando consoante estas características. E agora temos o andar infralitoral. O infralitoral estende-se até ao limite inferior do andar médio-litoral, até à profundidade compatível com a existência de algas fotófilas, que na costa portuguesa continental é de cerca de 20 a 24 metros de profundidade. Apenas uma pequena parte do infralitoral pertence ao intertidal. Esta parte fica apenas imersa pouco tempo na maré baixa e nas maiores marés, mas a maior parte do infralitoral fica debaixo d'água permanentemente.
Depois temos os substratos móveis, que existe tipicamente um gradiente a grande escala em termos de quilómetros, de acordo com a dimensão do sedimento, e por isso podemos encontrar praias de cascalho, de areia grossa, de areia fina, praias vasosas ou uma mistura. Areia com vasa, cascalho grosso com areia e, portanto, isto vai variar as espécies que vão existir em cada um deles. A abundância e diversidade das espécies animais e vegetais é principalmente condicionada pela maré e pela mobilidade do substrato. Portanto, podem imaginar que um bivalve, portanto uma amêijoa, quando está enterrada, não consegue estar enterrada se o que tiver à superfície for um cascalho muito grosso. As praias arenosas são consideradas como um ecossistema a 3 dimensões, uma vez que possibilitam a existência de vida entre o sedimento, sendo a ação das ondas reduzida nestas circunstâncias, mas existindo uma grande variação dos níveis de salinidade. E, como podemos ver aqui, temos o limite inferior da baixa-mar na figura de cima e o limite superior da maré alta, e nas duas figuras de baixo vamos ver aquilo que eles dizem que é, considera-se a 3 dimensões, porque os organismos desenterram-se, vivem, comem, passeiam-se e depois na maré baixa muitas vezes enterram-se, até porque se vocês cavarem na praia veem que fica um bocadinho de água e é exatamente isso que acontece. Eles enterram-se para se manter de certo modo úmidos e com alguma umidade. Não nos podemos esquecer que depois do intertidal fica o infralitoral. E o circalitoral vem a seguir. É o andar que vai desde o inferior do andar infralitoral até ao nível compatível com a presença de algas chiáfilas. São algas que toleram luminosidades muito atenuadas, porque nestas profundidades já há muito pouca luz. E por vezes vai até à extremidade da plataforma continental, entre 150 e 200 metros de profundidade. Depois temos o andar batial. O batial engloba as comunidades da vertente ou do talude continental e tem um limite inferior de 2.500 a 3.000 metros de profundidade. Por último, temos o andar abissal, que engloba as comunidades da planície abissal e que, por vezes, pela parte inferior da vertente continental. O limite inferior encontra-se em média a 6.000 a 6.500 metros de profundidade e engloba também as fendas, como é o caso, por exemplo, das Marianas de que falámos no filme anterior. Nesta região, e principalmente onde há rifts e saídas de fumarolas, existem mexilhões, vermes gigantes, que são as riftias, e camarões, e as bactérias químico-autotróficas. Na quimioautotrofia, a fonte de carbono é também inorgânica, o dióxido de carbono, mas a fonte de energia é química, obtida a partir de enxofre ou metano. Assim, os animais das fontes hidrotermais são independentes da luz solar e, por esta razão, tem sido sugerido que as fontes hidrotermais possam ter sido o local onde começou a vida na Terra. Ou seja, aquela imagem que temos de quando somos pequeninos que dizem-nos que o Sol é a fonte de toda a vida na Terra, não é totalmente verídica. Existe uma outra classificação que foi proposta por Jean-Marie Perez em 1961 para o domínio bentónico e que diz que há o sistema litoral ofital, que engloba os andares em que ocorrem vegetais fotoautotróficos, e o sistema profundo ou afital, que incluem os restantes andares do domínio bentónico. Portanto, os primeiros englobavam o supra, o médio, o infra e o circalitoral, e seria o andar fital, e depois teríamos o batial e o abissal, que seriam o sistema afital.